Senhores, vamos começar mais uma aula online para o Ensino Fundamental 1. Muito bem, para começarmos a aula online então, eu vou dar aqueles recados breves, mas que são importantíssimos. Se você não realizou os jogos do quarto bimestre lá, realize todos os jogos do quarto bimestre para que na próxima semana você já possa realizar a nossa atividade avaliativa do quarto bimestre. É importante que você tenha feito todos os jogos, participado de todas as aulas online do quarto bimestre, para que daí sim você possa responder à atividade avaliativa sem ter problemas, certo? Utilize também lá durante a atividade avaliativa o seu placar, que você deve ter retirado lá da internet pelo portal que o professor disponibilizou, ou você também criou lá o seu próprio placar. Tudo bem? Hoje, na nossa aula de número 26, nós continuamos naquela analogia, naquela viagem no tempo, certo? Se utilizando do momento lá do De Volta para o Futuro. Na aula passada, o professor Diego relatou o que é esse filme De Volta para o Futuro. E hoje nós continuamos aí como o Dr. Brown, tentando viajar no tempo em nosso DeLorean. Lembrando que o nosso DeLorean lá, esse carro, que é uma máquina do tempo, o nosso é imaginário. Então peça você lá, pegue o seu controle imaginário aí do DeLorean e vamos voltar no tempo um pouquinho. Quando voltamos no tempo na aula passada, lá para o primeiro bimestre, lembramos que falamos sobre doenças contra os movimentos, as doenças psicossomáticas, que era aquilo que você, durante o primeiro bimestre, iria conhecer várias vivências diferentes de práticas corporais para não ficar parado. Então por isso que era contra o movimento. Para não ficar parado e assim não deixar que as doenças psicossomáticas alcançassem você, doenças de acordo com as suas emoções, certo? Você também deveria ter realizado lá o joguinho básico lá de revisão com o nosso amigo Jacaré. Espero que você tenha voltado no tempo, feito o jogo aí, já agora no futuro do Jacaré, com num segundo momento, porque você fez lá no primeiro bimestre e na revisão agora do primeiro bimestre você teve essa oportunidade. Espero que você tenha feito com a sua família, porque a nossa viagem hoje ela continua lá no segundo bimestre, onde conhecemos a vivência ou a prática corporal denominada jogo do minuto. O que era o jogo do minuto, eu precisava ter compreendido. Então, o jogo do minuto era uma prática corporal que iria nos auxiliar no desenvolvimento de várias valências físicas, motoras, mas só iria nos auxiliar nisso se eu realizasse. Cada uma das aulas do bimestre você conhecia 2 jogos diferentes para realizar com a sua família, com seu cachorro, seu papagaio, como o professor Diego brinca. Era necessário entender como era essa prática do jogo do minuto. Diferente lá dos jogos que eram um pouco mais conhecidos do primeiro bimestre, que era a questão lá de um jogo de boliche, de um jogo de dominó, com a prática do dominó, jogo de ludo. Agora você teria que compreender bem o jogo que o professor explicou e entender que esse jogo você tinha apenas 1 minuto para realizar. O jogo do minuto tem esse nome, essa nomenclatura, porque era apenas 1 minuto que você tinha para realizar. Realizar o quê? A tarefa. A tarefa dada. Por exemplo, lá num dos jogos, a participante Jaciara, ela tentou fazer uma torre com lápis e canetas. Eram 20 lápis e 20 canetas e deveria ser feita essa torre. Se ela conseguisse fazer a torre em 1 minuto, ela ganhava o jogo do minuto. Se ela não conseguisse fazer a torre, ela não ganhava. E com isso você pegaria o seu
placar do jogo do minuto e anotaria lá. O placar ele era composto de duas partes. Em uma das partes existia um Batman como esse, na parte lateral, um Batman azul. E ele estava com um balãozinho. Esse balãozinho, esse quadradinho, era para escrever lá o nome do jogo do minuto. Por exemplo, lá a Torre de Lápis. Esse que eu citei da participante de Jaciara. Na parte superior da folha, existia um Batman já preto, como esse aqui. Esse Batman preto, ou do lado desse Batman preto, de cada Batman preto, você colocaria o nome de cada participante lá. Se você fez, você colocava o seu nome lá. No outro Batman, você ia colocar o nome lá do cachorro que fez com você. No outro, do papagaio que fez com você. No outro, do vô, da avó, do tio, da tia que fez com você. E assim, a cada aula você faria o jogo, colocaria o nome lá na boquinha, lá no balãozinho do Batman azul. E no final do bimestre, no final dos 10 jogos do minuto, você teria o seu material de consulta e poderia fazer a atividade avaliativa sem problemas. Se a gente viajar no tempo lá para o terceiro bimestre, a gente vai ver lá na próxima vivência de revisão que era uma evolução, tanto no terceiro bimestre como no quarto bimestre. Como a nossa viagem no tempo hoje é para o segundo bimestre, viaje lá e pegue uma das garrafinhas que você já utilizou lá no jogo do desafio da garrafa, por exemplo, nos jogos da semana passada. E agora você vai utilizar essa garrafinha de uma outra maneira. Por quê? Porque os jogos do minuto, eles se utilizam de vários materiais de fácil acesso. No nosso caso, ou no caso da vivência que você vai revisar hoje, você vai precisar da garrafinha. Se você tiver 3 é melhor ainda, mas se não, você pode fazer com uma. De uma caneta e de uma folha de papel sulfite. Essa folha de papel você vai fazer como se fosse um tubinho, ó, que nem o professor fez, ó, um tubinho. Esse tubinho vai servir para que a caneta deslize pelo tubinho. Tudo bem? Mas para que você vai fazer esse tubinho? Então você vai posicionar as suas garrafas. Se você tiver 3, melhor do que uma. Mas se você tiver uma, eu já explico como você faz. Coloque as 3 garrafas em cima da mesa com ou sem a tampa. E o que você vai fazer com esse tubinho? Vai tentar colocar a sua caneta dentro da caneca, dentro da garrafa, desculpe, não é da caneca, dentro da garrafa, utilizando essa vivência do tubinho com a caneta. Se você conseguir colocar 3 canetas, porque você vai precisar de mais do que uma caneta. Ali você tem uma para você, porque dá para fazer com uma. Eu não tenho mais canetas, professor, não tem problema, você faz com uma. Ah, não tem mais garrafa, professor, não tem problema, você faz com uma. No caso, se for fazer o jogo com todos os materiais necessários, você precisava de 20 canetas para não ter que ficar pegando as canetas no chão. Por exemplo, essa que eu fiz aqui, a brincadeira, está lá no chão aqui da minha casa. Na questão da garrafa, são 3 garrafas. Coloca as 3 garrafas lá e utiliza as 20 canetas. E você vai ter que desenvolver um jeito de lançar e essa caneta cair. Deixa eu fazer aqui sem a tampa para que você consiga ver que o meu não está preso. Você vai fazer então o tubinho lá. Nessa aula o professor disse que também dá para prender o tubinho com uma fita aqui, ó. E vai colocar a caneta. Solta a caneta lá. E o professor Diego não conseguiu. Essa caneta deve cair dentro das 3 garrafas. Então, em 1 minuto eu tenho que fazer com que 3 canetas caiam dentro das 3 garrafas. Se eu não conseguir fazer isso, eu só conseguir colocar uma vez uma caneta dentro da garrafa, eu não venci o jogo. E era isso já um dos aspectos que eu ia ter que compreender durante o bimestre. Que
Nem sempre eu ganho. Isso é um fator social. Nem sempre vai ser realizado aquilo que a gente quer dentro de uma sociedade. Então, era necessário fazer justamente para a gente ir desenvolvendo esses aspectos. É necessário também um aspecto já psicológico, cognitivo, que trabalhar com a frustração. Nem sempre eu ganho. Tudo bem? Então, faça lá esse joguinho essa semana para relembrar. É um jogo divertido, é um jogo fácil, porque se a gente voltar lá para o terceiro e para o quarto bimestre, que são as próximas revisões, você vai ver, esse era um jogo fácil. Se você está fazendo todas... Se você fez os 30 jogos diferentes do minuto que foram feitos. Certo? Saia da aula, faça esse joguinho lá. Comenta comigo dentro lá do fórum a pergunta que eu sempre faço lá de forma pessoal para você. E nos vemos na próxima aula importantíssima, aula de explanação de como será a nossa avaliação bimestral do quarto bimestre. Até lá, fique com Deus. Abraço.